Hoje eu vou te contar a história de como eu cheguei no operacional que eu utilizo hoje. Existe um prêmio que é, na verdade, o Nobel de Economia. Não tem um nome específico. Se você jogar no Google Nobel de Economia, você vai identificar. Todos os anos, uma pessoa relevante ganha esse prêmio. Acontece que, na maioria das vezes, esse prêmio é dado para projetos woke ou até coisas que são relevantes, mas não são tão importantes, digamos assim. Só que teve um que me chamou a atenção quando, em 2013, o Eugênio Fama, um trader barra investidor do mercado de ações, matemático, inclusive, professor universitário. Para quem não sabe, eu já dei aula em faculdade. E aí, como eu me identifiquei muito com o perfil dele, eu fui atrás e saber qual tinha sido a tese que ele tinha publicado, né? E ele ganhou, em resumo, ele ganhou o Nobel de Economia em 2013, defendendo que o mercado ele era absoluto e que as movimentações eram praticamente aleatórias, onde você não consegue prever o próximo movimento. Já existe todas as informações necessárias, elas já estão no preço, segundo a tese dele. E como as informações necessárias já estão no preço, a gente não consegue usar informações externas para prever qual seria o próximo movimento. Isso me chamou a atenção, até por conta do momento que eu estava vivendo na minha vida. Isso foi 2013, e eu estava bastante cansado de tentar operar aquelas subjetividades que a gente encontra na internet, até em livros, cursos, que é aquela história de suporte e resistência, cruzamento de média, enfim, traçar uma FIBO. Se eu pedir para 10 pessoas traçarem uma FIBO no gráfico, a gente vai ter 10 FIBOs diferentes traçadas no gráfico. Então, por mais que exista ali um cálculo por trás, mas a execução é extremamente subjetiva. E eu, particularmente, já estava bastante cansado disso, porque eu comprava um curso do fulano trader, às vezes brasileiro, às vezes gringo, e aí ele falava, olha, você tem que traçar aqui a FIBO desse jeito, e quando formar esse padrão você entra. E aí eu tudo parecia objetivo, eu fazia exatamente como ele queria. Quando o meu dava errado, eu entrava em contato com ele, e ele me dizia com a cara mais limpa do mundo que eu tinha feito errado. E quando ele não me dizia que eu tinha feito errado, ele usava o argumento que quebra qualquer pessoa. Que o argumento o mercado está ruim hoje. Eu falei, caramba, o mercado está ruim hoje, né? Então, quando eu erro, quando o trade dá errado, ou é porque eu errei, ou é porque o mercado está ruim. Só eram essas duas explicações. E aí, como uma pessoa muito crítica que eu sempre fui, e questionador, eu falei, não me contentei com essas respostas e sempre continuei estudando. Inclusive, esse ano de 2026 vai fazer 20 anos que eu estudo o mercado financeiro, porque eu conheci o mercado financeiro, eu tinha 16 anos. E aí, estou com 36 anos hoje, né? Vou fazer 37 esse ano. Ou seja, são 20 anos de estudo, levando em consideração que desses 20, 15 foi trabalhando na parte de execução, né? Como executivo no mercado financeiro. E aí, em 2013, o Eugênio Fama se destacou em ganhar o Nobel de Economia, defendendo a tese de que o mercado ele era 100% aleatório. E que, como as informações que formam o preço, em teoria, elas já estão dentro do preço, a gente não consegue tomar uma vantagem competitiva ou estatística olhando apenas o preço, né? E aí eu pensei o seguinte, falei, eu vou pensar numa forma de criar um operacional onde ele sobreviva
o cenário aleatório. E quando eu digo um cenário aleatório, e eu sou talvez uma das primeiras pessoas que começou a falar sobre isso na internet, em português ou no Brasil, o mercado ele não é definitivamente aleatório, ele não é 100% aleatório. O mercado ele é aleatório para algumas pessoas e para outras não. E aí a gente entra numa suposição que a aleatoriedade ela é uma questão de ponto de vista, uma questão de perspectiva. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se eu te perguntar qual é o sabor de sorvete que a minha filha mais gosta, aí você vai dar um palpite, um chute, e provavelmente você vai errar. Vamos dizer que você diga que é morango. Tá bem. O sabor que a minha filha mais gosta é açaí. Como nós somos natural do norte do Brasil, sempre que ela pode, ela toma um sorvete de açaí. E é o sabor favorito dela. Você observa que essa questão, para você, que eu perguntei, ela foi aleatória, mas para mim que sabia a resposta não era aleatório? Da mesma forma que o Warren Buffett, o Luiz Barsi no Brasil hoje, esses mega investidores, eles detêm ferramentas como, por exemplo, dinheiro, informação. Tudo isso é poder, né? Essas ferramentas, elas dão vantagens estatísticas para eles nas tomadas de decisões. Então não é à toa que quando o Warren Buffett ele se desfaz de ações da Apple, em segundos depois essas ações elas despencam. Quando ele compra ações da Coca-Cola e segundos depois essas ações elas explodem para cima. Isso não é aleatório. É só você tem que ser muito burro para acreditar que o mercado ele é um jogo justo entre todo mundo, né? Agora, para nós meros mortais, como que nós iríamos conseguir sobreviver num cenário aleatório? Imagina esse exemplo que eu dei, né? Do sorvete. Então, todos os dias ou toda hora que você sentar na frente do computador, você vai se deparar a uma pergunta dessa: qual é o tipo de sorvete que a filha do Ronald gosta? E aí eu comecei a pensar o que eu tinha que fazer, quais são as estratégias que eu tenho que aplicar para sobreviver a esse tipo de pergunta. Só um ponto que é importante ressaltar, que matematicamente falando, a aleatoriedade ela tem um padrão. E é muito fácil você identificar quando o cenário é aleatório. Por exemplo, se eu pegar uma moeda não viciada e eu jogar ela para cima 1000 vezes, 500 vezes vai dar cara e 500 vezes vai dar coroa. Então esse é um teste simples para você fazer em casa e perceber o que é um passeio aleatório e qual é o resultado desse experimento executado 1000 vezes, né? Levando em consideração aí que você está executando 1000 vezes, então entra aí também o fator da lei dos grandes números. Então, se você joga 1000 moedas para cima, vai dar 500 caras e 500 coroas. Se essa é a definição de um experimento aleatório, quando você olha, por exemplo, o gráfico do euro-dólar para trás, 1000 dias, coloca o gráfico do euro-dólar, por exemplo, no gráfico diário. Você olha 1000 dias para trás, tem 500 dias positivos e 500 dias negativos. Quando você olha o gráfico do euro-dólar no H1, tem 1000 horas que você está olhando o gráfico, tem 500 horas positivas e 500 horas negativas. Se você colocar no M5, em 1000 candles de M5 vai ter 500 positivos e 500 negativos. Então, quando o resultado é o mesmo, a gente entra naquele princípio que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, quarta, quinta série, com a professora Raimundinha, que ela dizia pra gente, olha, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, quando o produto é o mesmo, o fator foi o mesmo também. Então, o mesmo efeito de você jogar uma moeda para cima e o cenário se equilibrar no final, em 1000 jogadas, e você tem o mesmo efeito quando você olha 1000 candles ou faz 1000 execuções com risco retorno de 1 para 1, como esses dias eu publiquei no meu canal principal um experimento científico fazendo isso, e o resultado dava exatamente 50%, ou seja, tendia ao equilíbrio, você tem por definição um cenário aleatório.
Então o segredo é o que eu preciso fazer para sobreviver num cenário aleatório, levando em consideração que o mercado ele não é 100% aleatório. O mercado ele é aleatório para a gente, para nós, meros mortais, que não detemos informações privilegiadas, não detemos bilhões de dólares para movimentar um preço de um ativo, né? Então o que eu tenho que fazer? E a resposta é muito simples. Você tem que focar em sobrevivência e não em ganhar dinheiro. E por mais subjetivo que pareça isso que eu estou falando, quantas vezes você... Que atire a primeira pedra agora, aí nos comentários. Quantas vezes você sentou na frente do computador para executar uma operação e essa operação... Você falou assim, olha, hoje eu vou ganhar $100. Preciso ganhar $100 hoje. Quero fazer $50 por dia ou $30 por dia. Quantas vezes isso deu errado? Que atire a primeira pedra quem nunca pensou desse jeito, quem nunca tentou isso. E eu vou usar o meu exemplo como exemplo, 100% das vezes isso deu errado. Todas as vezes que eu sentei na frente do computador com o objetivo de ganhar dinheiro, 100% das vezes eu perdi. Ou eu tomava stop, eu perdia no dia, eu perdia na semana, eu quebrava a conta. E aí uma simples mudança de tomada de decisão, que era sentar na frente do computador com o objetivo de não perder, isso atrai como consequência, quando você toma decisões positivas, ficar positivo. Então, quando você entra com o objetivo de não perder, a consequência, se você tomar boas decisões, é ganhar. E aí, como a gente torna isso mais objetivo? É você abrir a sua cabeça e entender que não existem padrões que se repetem no mercado. A gente está falando sobre um cenário aleatório. Então, não existem... Você não vai identificar um padrão onde você vai chegar ao ponto de, sei lá, automatizar esse padrão e vai rodar durante 50 anos e não vai precisar fazer mais nada além de ficar só monitorando, né? Todos os dias você vai ter uma informação nova no mercado, todos os dias você vai precisar reajustar a sua estratégia. E esse é o conceito de como ficar positivo dentro de um cenário aleatório. É exatamente eu dar um palpite, agora eu vou mudar o exemplo, e eu vou escolher o sabor do sorvete da sua filha, ou do seu filho que está me ouvindo agora. Então vamos dizer que eu errei o sorvete hoje, mas amanhã eu vou precisar dar um novo palpite, talvez para a mesma pergunta, ou talvez para o filho de uma outra pessoa, vou ter que descobrir qual é o sorvete. E o que eu preciso fazer é mudar a estratégia. E, consequentemente, conforme eu for expondo o espaço amostral a um número maior de tentativas, o resultado ele vai variando. E ele só vai variar positivamente, por incrível que pareça, se eu tiver perfil, se eu tiver talento para isso. Que é uma outra falácia que é um outro tema para um outro audiocast, que o mercado financeiro ele não é para todo mundo. Não é uma questão de sorte, mas você precisa ter algumas características necessárias para você sobreviver, principalmente dentro desse princípio onde o mercado ele é aleatório para a gente, traders do varejo. Se você, de repente, está com alguma dificuldade de entender ou fez sentido isso que eu falei para você agora e você, de repente, se identificou, me manda uma mensagem no WhatsApp. Aqui na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp pessoal, você pode me mandar uma mensagem e a gente pode continuar essa conversa por lá, trocar essa ideia. De repente eu consigo te ajudar de alguma forma. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um feedback aí nos comentários que eu mesmo leio e respondo todo mundo. Valeu, falou, tamo junto e fui!